Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando o livro de Gênesis. Já gravamos 45 capítulos e agora vamos para o capítulo 46. No capítulo anterior, José se deu a conhecer a seus irmãos. Depois de fazer os seus irmãos trazerem a Benjamim, o que moveu muito a José em rever o seu irmão, mesmo filho da sua mãe, e José então agora manda buscar o seu pai. Faraó mandou carros do Egito buscar a Jacó. Jacó, ao ver os carros do Egito, ele mal podia acreditar que seu filho ainda estava vivo, e ele agora decide descer à terra do Egito, pois 5 anos haveria ainda de fome, e para que Jacó não perecesse e perdesse tudo que ele trabalhou a vida toda, José o manda chamar seu pai. Capítulo 46 diz: E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba. Então, ele está descendo para o Egito, chegou a Berseba, poço de juramento, e ali ele vai lembrar seu pai, seu avô, né, seu pai Ismael, Isaac, e seu avô Abraão, Isaac e Abraão, e ofereceu os sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Ele lembrou, Jacó lembrou, e vai oferecer sacrifícios em Berseba. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó, e ele disse: eis-me aqui. Essa repetição do nome significa Deus chamando a atenção. Jacó, Jacó, né? Toda vez que Deus fala, ele chama 2 vezes, chamando indicação de, chamando a atenção. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, é indicação de chamar a atenção da pessoa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito. Eu sou. Esse eu sou Deus aparece algumas vezes no livro de Gênesis, aparece também no Evangelho de João, e quando Deus falou com Moisés, ele disse: eu sou o que eu sou. Eu sou o Deus teu pai, não temas descer ao Egito, porque farei ali uma grande nação. Jacó foi buscar a confirmação de Deus para descer ao Egito. E descerei contigo ao Egito, e certamente farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. Esse José porá a sua mão sobre os seus olhos queria dizer que Jacó, você vai descer ao Egito e você vai morrer lá. José vai pôr a mão sobre os seus olhos, irá fechar os seus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba e os filhos de Israel, e levaram Jacó seu pai, seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Os carros que Faraó enviara serviria de transporte para as crianças, mulheres. Dessa forma, a viagem não seria tão demorada. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, e os seus filhos, e o filho de seus filhos com ele, suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente, levou consigo ao Egito. Esses são o nome dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Rubem, o primogênito de Jacó. Agora vai dar uma pequena genealogia de Jacó. É interessante, Jacó, quando foi a Padã Arã, ele foi sozinho. Nessa época ele tinha 77 anos. Em 20 anos que ele teve em Padã Arã, ele gerou lá 11 filhos e uma filha, e mais 2 esposas e 2 concubinas. Quando Jacó volta de Padã Arã, sem contar servos e servas, só a família dele era 17 pessoas. Ele passou sozinho, mas agora ele volta com 17 pessoas juntamente com ele. Agora, quando ele está com 130 anos, seus filhos já tiveram filhas, ele vai descer ao Egito, e agora já não é mais 17, são 70 almas, e nós vamos ver aqui. E os seus filhos, e os filhos com ele, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito.
Esses são o nome dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Jacó e seus filhos, Rubem, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rubem, Enoque, Palu, e Esrom e Carmi. Rubem parece que teve 4 filhos, não é? Verso 10, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jaimim, e Oad, e Jaquim, e Ozar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. Então, Simeão já teve mais. Simeão teve 6 filhos. Entre os filhos de Rubem, mais os filhos de Simeão já são 10. E os filhos de Levi, Gers, Coate e Merari, 3. Aqui nós já temos 13, não é? E os filhos de Judá, Enon e Sela. Apesar que Er e Enon vão morrer por causa de sua maldade, Sela e Pérez e Zera. Er e Enon, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Então, nós já vamos ter aqui mais filhos ainda, Esrom e Amu, não é? E os filhos de Isacar, Tola e Pulva e Jó e Sirom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jalael. Esses são os filhos que Leia deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha, e todas as almas, e seus filhos, suas filhas, foram 33. 33 almas aqui. E os filhos de Gad, Zifion, Iag, Suni, Esbom, Eri, Yaradó e Areele. E esses são os filhos de Aser, Ima, Isva, Isvi, Ibérias e Sera, e a irmã deles, e os filhos de Ibérias, Erba e Maquiel. Esses são os filhos de Zilpa, a qual deu sua filha Leia, e deu a Jacó esses 16 almas. Mais 16, 33 com 16, já são 49 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senat, filha de Potifara, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela e Becker, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Rosa, e Milpim, e Upim, e Arde. Benjamim parece ter bastante filhos, não é? Esses são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, o Sim, e os filhos de Naphtali, Jael, e Guni, Gerser e Silém. Esses são os filhos de Bila, a qual Labão deu Labão, a sua filha Raquel, e deu essa a Jacó. Todas as almas foram 7. Então, nós temos mais 49, com 14, mais 7, 21, 70 almas. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 76 almas. Claro que José já estava lá. E os filhos de José que lhe nasceram do Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70 almas, porque José e seus filhos já lá estavam, né? 70 almas. Vamos ver o encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante de sua face a José para o encaminhar a Gósen e chegar à terra de Gósen. A terra ali era boa para o gado. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando, lançou o pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Jacó amava José. Finalmente Jacó pôs os olhos de volta em José. E os dois se abraçaram e choraram bastante tempo. E Israel disse a José: morreu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas, suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis: seus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Parece que a terra de Gósen estava separada para aqueles que trabalhavam com gado. E como José queria pôr seu pai ali na terra de Gósen, Faraó já tinha dito
que era para lá que eles iriam, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios, então eles ficavam separados, não é? Então veio o capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai, os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, José não levou todos, a saber, 5 varões, e o pôs diante de Faraó. 5 varões, muitos, toda vez que vê o número 5, lembra do Pentateuco, talvez 5 varões representam o Pentateuco, não é? Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos que os teus servos habitem na terra de Gósen. Eles queriam estar na terra de Gósen, era própria para o gado, e se eles não vêm devido à fome, que era gravíssima, quem sabe eles iam perder tudo, iam perder o gado, e correu o risco até de suas próprias vidas. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, habite na terra de Gósen. Era a terra que era considerada a melhor para o gado. E se sabe que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Então eles não só iam cuidar do gado deles, mas agora Faraó dá ordem para que cuide do seu próprio gado. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Jacó era bem mais velho, ele vai abençoar a Faraó, não é? A bênção de Jacó sobre Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Essa pergunta era porque muitos dos egípcios consideravam a longevidade como um dom dos deuses, né? Eles tinham vários deuses, né? Claro que a longevidade nós sabemos que é dom de Deus. E aí, ao perguntar isso, Faraó queria saber acerca da longevidade de Jacó. E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Jacó tinha 130 anos quando chegou ao Egito. Poucos e maus. Ele diz poucos em comparação com Abraão, que já tinha 175, seu pai, Isaac, que já tinha vivido 180, não é? Maus foram os dias, os anos da minha vida. Jacó teve algumas tribulações, algumas angústias na sua vida, e por isso ele diz: poucos e maus foram os dias, os anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Ele está mencionando Isaac e Abraão, seus pais, né? E Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó. Faraó foi abençoado por Jacó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, segundo as suas famílias. José tomou conta de seu pai. José nos dá um exemplo de honrar pai e mãe, tomar conta de nossos pais quando eles envelhecem. Não só tomou conta do pai, tomou conta da família toda, sendo governador da terra. José pôde tomar conta de toda a sua família. José vai acabar comprando toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que na terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó.
José estava enriquecendo o faraó, não é? Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, para que não morramos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Os egípcios já não tinham mais dinheiro. José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Agora José vai começar a tomar o gado, aí isso vai enriquecer a Faraó. E o povo deu o gado, o povo não podia sustentar o gado, começou a dar o gado todo pelo pão. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Dessa forma José vai enriquecer cada vez mais Faraó. Verso 18, acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nem outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante de teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se dissole. Olha só, José já tinha comprado todo o gado, agora vai comprar todos eles. Eles vão se tornar servos de Faraó e a terra deles. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, pelo passar diante das cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó. E eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos temos comprado a vós e a vossa terra para Faraó, e eis que tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Agora José vai dar semente para que eles plantem e colham, apesar da seca. E há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão das vossas casas, e para que comam os vossos meninos. Assim, José está enriquecendo cada vez mais Faraó e o Egito. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois por estatuto, até o dia de hoje, até o dia que Moisés escreveu, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse 1/5. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó, o respeito que havia pelos sacerdotes. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. O povo cresceu, e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Ainda ele teve a alegria de ter ao seu lado 17 anos. Esses 17 anos é interessante. Jacó teve José até os 17 anos, até os irmãos o venderem. Os primeiros 17 anos da vida de José foi com Jacó. E os últimos 17 anos da vida de Jacó foi com José, não é? Então, ele ainda teve a alegria de ter mais 17 anos. Somando os 17 a 34 anos, próximo à idade com que Jesus morreu, né? O amor de José por Jacó e o amor de Jacó por José. E assim ele viveu 17 anos, foram todos os dias e anos de sua vida. Foram 147 anos que Jacó viveu. Os primeiros 17 foi com José, e os últimos 17 com José. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que te ponhas a tua mão debaixo da minha coxa,
e usa de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Jacó pediu que José jurasse, o mesmo juramento que Abraão fez com Eliezer. Normalmente punha-se a mão assim debaixo da coxa, não é? E prometia, e José vai pôr a mão debaixo da coxa, prometendo a seu pai Jacó que não o enterraria na terra do Egito, mas que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. Ele diz, farei conforme a tua palavra. José prometeu e disse, ele jura-me, e ele jurou. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Foi o juramento de José de levar o seu pai para sepultá-lo no campo de Macpela que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Jacó adoece, capítulo 48. E aconteceu que depois dessas coisas dissera José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés é o mais velho, significa Deus me fez esquecer, casa do meu pai. Efraim, não é? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E a um deu parte a Jacó e disse, eis que José, teu filho, vem aí. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Ele lembra lá de Luz, de Betel, aquele sonho que ele teve na terra de Canaã, e me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei essa terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. O que Jacó está profetizando é que os filhos de José iam fazer parte das tribos de Israel. Não é? José teve os 2 filhos, Manassés e Efraim, e eles vão fazer parte de 2 tribos. E a tribo Levi será sacerdotal, de forma que, na verdade, não eram 12 tribos, eram 13. 12 tribos que vão possuir a terra dos 2 filhos de José, e Levi vai estar espalhado por todo Israel. Mas a tua geração que gerares depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos será chamado na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã. Jacó está lembrando a José a morte da sua mãe, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço para vir a Eufrata, eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse, quem são esses? Note que os rapazes já estavam grandes, não é? Já tinham pelo menos 20 anos quando vieram a Jacó. E José disse seu pai, esses são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse, peço que me traz aqui para que os abençoe. Ele queria abençoar os filhos de José. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, e já não podia ver bem. Seus olhos estavam carregados, já não via como seu pai, Isaque, quando o abençoou. Esse é mais um eco da bênção que ele recebeu do pai. É quando o pai estava cego, e agora ele vai abençoar os filhos de José, sem poder ver muito. E fê-los chegar a ele, e beijou e os abraçou. Israel disse a José, eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Olha como a alegria, a gratidão de Jacó, porque Deus fez ver de novo a José, e fez ver os 2 filhos, Manassés e Efraim. Então José os tirou de seus joelhos, inclinou-se em terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel. Então José colocou Efraim à sua direita, José estava de frente com o pai, a mão direita de
de José estava Efraim, e estaria à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, para que ele abençoasse o maior, e assim poderia, né, Jacó estenderia a mão direita sobre a cabeça de Manassés e a esquerda sobre Efraim. José estava de frente, ao contrário, né, Efraim estava à mão direita de José e à esquerda de José, mas estaria a mão direita de Jacó. Agora, para sua surpresa, quando Israel estendeu a sua mão para os abençoar, o que ele fez? Ele pôs sobre a cabeça, ele pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim e vai pôr a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele cruzou as mãos assim, e aquilo não pareceu bem a José, né? Mas Israel estendeu a sua mão direita, pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Ele fez de propósito, ele sentiu de Deus em o fazer. E abençoou a José, ele está abençoando a semente de José, Manassés e Efraim. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixe e multidão no meio da terra. Ele começou a abençoar, ele está abençoando o menor e o maior, né, mas com as mãos trocadas. Quando José viu isso, vendo que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão do seu pai para o transpor. Ele pensou, meu pai não está vendo direito, fez ao contrário. Quando ele quis transpor a mão direita para a cabeça de Manassés, José disse ao pai, não assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe a tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também será grande. Manassés foi grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. Talvez Jacó lembrava o que Deus havia dito a Rebeca, o maior servirá ao menor. E aqui, novamente, um eco, né, do maior servirá ao menor. Ele coloca a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e diz que seu irmão menor seria maior do que ele. E a sua mão será em multidão de nações. A tribo de Efraim vai ter uma grande importância no reino de Israel. Apesar de Manassés ter dado mais terra, Efraim vai ter uma importância muito grande. É onde vai acabar sendo a própria região lá de Samaria. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te põe a Efraim e coma Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés, o menor adiante do maior. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos tornará a terra de vossos pais. Ele estava profetizando a volta dos seus filhos, seus descendentes, netos, bisnetos, tudo a terra de Israel. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, mais do que a teus irmãos. José iria receber 2 porções, através de Efraim e Manassés, porção dobrada, o qual tomei com minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Interessante, tomei com minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Ele está profetizando a forma como seria tomada a terra da mão dos amorreus, não é? Mas dá a impressão que ele já tinha tomado essa terra dos amorreus para José. Então, Efraim e Manassés teriam uma grande porção de terra na terra de Israel. Com isso, nós concluímos o capítulo 48, né? Nós vemos a chegada de Jacó, é um capítulo 45 até o capítulo final, é bênção.
Jacó abençoa, né? Chega, encontra com José, os dois choram. Capítulo 47, Jacó abençoa a Faraó. Capítulo 48, Jacó vai abençoar os dois filhos de José. E no capítulo 49, Jacó vai abençoar a todos os seus filhos, não é? E Jacó vai acabar expirando no capítulo 49, depois de abençoar os seus filhos. Volte para o final do livro de Gênesis, capítulo 49, 50, para nós concluirmos essa história maravilhosa. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você divulgue o nosso canal, não é? Nós estamos fazendo um comentário em toda a Bíblia para você, já comentamos todo o Novo Testamento, estamos quase terminando o livro de Gênesis, para que no final você tenha um comentário bíblico de toda a Bíblia. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco. Em Cristo Jesus. Amém e amém.